Aí, agora Uhum. já vou fazer você de host de novo. Aí, deu certo. Ok. Aonde que eu tinha parado? Qual foi a última coisa que vocês me ouviram falar? O slide falando da data mais ou menos da origem da vida na Terra. Isso, datação de carbono da origem. Aqui? É. Ok. Nossa, eu falei muito então depois disso. Tá, então assim, pessoal, como eu falei, né, a datação aqui do nosso planeta, ela é em torno de 4,5 bilhões de anos, essa é uma média, mais ou menos, e o primeiro ser vivo acredita-se, então, que ele tenha surgido aqui no nosso planeta há aproximadamente 3,8 bilhões de anos. Bom, aí o criacionismo, ele vai falar então de um ser supremo, ele vai falar de um ser poderoso que teve a capacidade de criar todos os seres vivos existentes hoje aqui no nosso planeta. E aí esse criacionismo ele também traz a ideia de fixismo que o professor falou antes. Ou seja, esse fixismo é a ideia de que os seres vivos eles foram criados tal e qual eles ainda são hoje. Então, exatamente assim. Eles foram criados de uma maneira e não sofreram modificações alguma em todo esse tempo que estão aqui vivendo no nosso planeta. Então, a ideia de que eles são imutáveis. Depois nós temos a panspermia. A panspermia é uma teoria que diz que esses seres vivos eles vieram através de meteoros para o nosso planeta, ou seja, é uma origem extraterrestre. Esses esporos, essas estruturas resistentes, elas vieram então nesses meteoros, que naquela época caía muito meteoro aqui no nosso planeta, lá no início de tudo, e aí eles vieram aderidos. Caindo aqui no nosso planeta, eles então conseguiram colonizar e seguiu-se a evolução até os dias de hoje. Porém, o que a panspermia diz é que eles vieram de fora, mas ela não consegue explicar como que surgiu esse primeiro ser vivo. E outra coisa, pensem os meteoros caindo aqui no nosso planeta. O impacto, o choque deles contra a Terra é muito grande. Então, esse impacto muito grande poderia destruir qualquer forma de vida. Então, tem alguns cientistas pesquisando a respeito disso e dizem que sim, que é possível essas estruturas terem sobrevivido, eles têm os argumentos do porquê que é possível, né? Mas ainda não se sabe se realmente é assim ou não. Mas então, né, como que surgiram esses seres vivos? Aí nós temos a biogênese e a abiogênese, essas duas palavrinhas aqui que às vezes quando a gente vai falar dá até parece um trava-língua, biogênese e abiogênese. Essas duas teorias aqui, a biogênese ela foi muito aceita antigamente, então até um período de alguns anos atrás, ela era amplamente aceita por muitas pessoas e depois passou a acreditar na biogênese. Por que isso? Eu fiz um esqueminha em ordem de tempo, né, numa escala temporal, então lá do início de antes até o agora, como que foi feito experimentos para comprovar uma e desacreditar na outra. Então, nós temos aqui o primeiro pesquisador, o primeiro carinha que resolveu fazer os experimentos para comprovar que a abiogênese ela não existia, que era o Francesco Redi. Esse cara aqui, ele era um italiano, e aí lá em 1668, naquela época todo mundo acreditava em abiogênese,
e para quem não lembra, a abiogênese é a crença de que os seres vivos surgem de matéria inanimada, então de uma pedrinha, um pedaço de madeira, algo que não tem vida consegue formar vida. Isso que a abiogênese acreditava. E naquela época todo mundo acreditava nisso, inclusive o Francisco Redi. Era nisso que ele acreditava. Mas ele começou a observar, ele percebeu que quando tinha algum material em decomposição, esse material atraía moscas. A partir de um determinado momento, ele observava que dali vinha ovinhos, vinha larvas. E aí ele pensou assim, eu vou fazer um experimento para comprovar, né, ali o que eu tô vendo. Então, para mim, essas mosquinhas novas, essas larvas estão vindo de outras moscas, vamos ver se dá certo. Então ele pegou frascos e colocou pedaços de carne. E aí o que ele fez? Deixou alguns frascos abertos, outros ele tampou, vedou bem, e outros ele fechou apenas com gaze, né? Tampou com gaze para que o ar conseguisse entrar, mas não as moscas então. Aí o que aconteceu? Após algum tempo ele percebeu que naqueles frascos abertos, as moscas elas tinham conseguido entrar, chegar até naquela carne, e ali elas colocavam ovos, dos ovos surgiam larvinhas e das larvas novas moscas. Enquanto que nos demais frascos não acontecia isso, tá? Claro que, pessoal, tinha bactérias, tinha fungos ali para decompor esse material, claro que tinha, mas o que ele queria ver era a questão das moscas. Se as moscas não entrando nos frascos, se ia surgir larvas ou não. Então ele conseguiu comprovar aqui a teoria da biogênese, onde diz que um ser vivo provém de outro. Porém, o Redi, ele ainda continuou acreditando na geração espontânea para algumas coisas. Por exemplo, nos intestinos, às vezes, são encontrados, né, alguns vermes. E aí ele não conseguia explicar como que surgiu os vermes. Tinha que ter entrado no intestino para colocar ovinhos para surgir outros. Só que isso ele não conseguia explicar. Portanto, ele continuou acreditando que o aparecimento desses vermes lá no intestino era devido a uma geração espontânea. Eles apareciam do nada, surgiam do nada. Tá? Então, ele conseguiu comprovar a biogênese para essa questão aqui dos seres vivos, mas não para outras coisas. E aí, em 1748, veio o John Needham. Esse cara aqui, ele era muito adepto da geração espontânea. Ele acreditava muito nela. Então, para ele não existia um ser vivo vem de outro. Imagina, é geração espontânea e deu. E aí, naquela época, como muitos budistas, né, assim, muitos estudiosos acreditavam nisso, era isso que era aceito na época, ele falou assim, eu vou comprovar isso que estão falando que não é. A questão da biogênese, um ser vivo vem de outro. Não, eu vou provar que eu estou certo, que a geração espontânea existe. Então, ele pegou um frasco, ele criou um líquido nutritivo, um caldo nutritivo, e aí ele colocou dentro desse frasco e ferveu. Então, ele deu uma fervida lá e depois ele tampou com uma rolha. Tampou, deixou bem fechadinho e um tempo depois, quando ele foi observar, tinha micro-organismos que apareceram ali. E para ele, aquele caldo nutritivo que ele criou, por mais que ele deu uma fervida, ainda tinha uma força vital. Para ele, esse caldo era a explicação, tinha uma força vital e essa força acabou originando esses seres vivos. Até porque ele ferveu e tampou só posteriormente. Então, ainda tinha oxigênio aqui. E aí, essa força vital, com o oxigênio, conseguiu dar origem aos seres vivos. E aí, o experimento dele deu certo. Na visão dele, o experimento tinha sido feito de maneira correta. Mas, em 1765, o Lázaro Spallanzani, ele resolveu contestar o experimento que o Needham fez.
E aí ele falou o seguinte: olha, você fez o caldo nutritivo, você tinha fervido, mas você não tinha tampado o recipiente e você não ferveu de maneira correta, você não esterilizou corretamente. Então, ele refez o experimento do NIDA, né, refez o mesmo, só que com qual modificação? Ele fez o caldo nutritivo, colocou lá no recipiente e tampou antes de ferver. Então, ele tampou, esterilizou e após um certo tempo ele não observou nada. Não tinha ser vivo, ele não tinha micro-organismo. E aí ficou uma disputa, um debate ali entre os dois, um brigando com o outro, porque o Nidan disse que o Spallanzani ferveu tanto esse caldo que o caldo perdeu a força vital, acabou com a força vital desse caldo. Então, os dois ficaram ali brigando, um dizendo que o outro fez errado e o outro dizendo que o um tinha acabado com a força vital do experimento. Mas ele conseguiu comprovar que não tinha geração espontânea, mesmo aos olhos do outro cientista parecer então que ele tinha feito isso de maneira errada. Mas em 1860, o Louis Pasteur, que era totalmente contrário à biogênese, então totalmente contrário à geração espontânea, ele refez o experimento que os outros dois cientistas fizeram e aí ele também fez algumas modificações. Ele fez um caldo nutritivo, colocou então num balão e aí ele pegou o gargalo desse balão, colocou no fogo e esticou. E deixou essa espécie de pescoço de cisne. Tá? Então, deixou esse pescoço aqui curvado, vocês conseguem ver que está curvado, mas ele não tampou, ele deixou aberto a entrada desse gargalo. Aí ele ferveu o líquido, esse líquido fervendo libera vapor, o vapor de água se depositou aqui nessa voltinha e ficou ali. Um tempo depois, quando o Pasteur ele foi ver o experimento, não tinha micro-organismo nenhum ali, não aparecia nada. Mas, se ele quebrasse o gargalo, apareciam os micro-organismos. E aí ele foi tentar entender o porquê que antes não aparecia nenhum ser ali. Então ele percebeu que, como tinha ficado o vapor de água aqui nessa voltinha, os micro-organismos que entravam do ar, então vinham do ar, entravam através dessa abertura do gargalo, eles não conseguiam fazer essa volta e chegar aqui no caldo nutritivo. Eles ficavam depositados nessa volta, ficavam depositados aqui. Então, eles não conseguiam chegar aqui. Mas, quando era quebrado esse gargalo, seres vivos, ó, os esporos aqui, os micro-organismos que tinham no ar, caíam diretamente no meio de cultivo e aí eles cresciam, eles se reproduziam. Então, foi assim que o Pasteur teve uma grande influência nessa queda realmente da abiogênese. Claro que não é uma coisa assim, naquela época não era fácil, eu comprovei isso e todo mundo passa a acreditar. Leva um tempo até isso. Mas, hoje, né, a gente tem o Louis Pasteur, então, como o principal ali cientista que fez o experimento e que comprovou que não existe geração espontânea nenhuma. Mas a grande tristeza dele foi não conseguir explicar da onde que veio o primeiro ser vivo. Ele explicou que não existe geração espontânea, mas da onde que veio o primeiro ser vivo ele não conseguiu explicar. Aí, em 1920, olha, pertinho, né, data aqui, faz pouco tempo, se a gente for ver em relação a 1600, o Haldane e o Oparin, eles pensaram uma coisa diferente, né, para explicar a origem do primeiro ser vivo. Então, essa teoria é chamada de evolução química e é a teoria aceita atualmente pelos cientistas para a origem desse primeiro ser vivo. Então, eles pensando, debatendo, né, criando a teoria deles, pensaram assim, bom, naquela época, né, a Terra ela era muito primitiva, não tinha camada de ozônio, não tinha proteção nenhuma, era muito vulcão, eram muitas tempestades que ocorriam. Então, para eles, a vida teria surgido nos mares primitivos. E aí,
tem mar e tem oceano. Tem algumas diferenças ali entre os dois. O mar, ele tem uma profundidade menor, o oceano tem uma profundidade muito maior, questão de salinidade, muitas coisas. Então, para eles, a vida tinha surgido nos mares primitivos, mais na parte superficial. Aí, quando tinha essas descargas elétricas acontecendo, das tempestades, essas descargas, elas faziam com que compostos inorgânicos, muito simples, eles começassem a interagir para formar compostos um pouco mais elaborados, digamos assim, um pouco mais complexos. Lembrando que compostos inorgânicos são aqueles compostos simples, que geralmente não tem carbono na sua constituição, né? Então, são moléculas aqui bem simples. Com essa união, né, essa interação das moléculas por conta dessa eletricidade, acabava formando moléculas mais complexas, então moléculas já orgânicas, com vários carbonos ali, compondo elas. E aí, o que acontecia? Era muito quente, muito calor, a água evaporava, tempestades elétricas, radiação, interação dessas moléculas mais complexas e ia formando moléculas complexas muito maiores. Então, depois de tanta interação assim, formou o que era chamado de coacervado. Então, para eles, os mares naquela época viraram uma sopa nutritiva de tantas moléculas, né, orgânicas que tinham ali. E aí, então, formando esses coacervados que depois deram origem ao primeiro ser vivo. Mas eles não fizeram nenhum experimento, era a ideia que eles tinham a respeito disso. Então, né, a Terra, aqui só para mostrar para vocês, muitos vulcões, muito quente, muitos meteoros caindo naquela época aqui, tá? E aí com muitas descargas elétricas. E naquela época não tinha oxigênio, tá? E se tinha oxigênio na atmosfera, assim, era muito raro, era muito difícil, uma quantidade extremamente pequena. Então não tinha isso, tinha muito metano, muita amônia, né, que saíam então dessas erupções vulcânicas. Tinha hidrogênio, tinha o vapor da água, mas nada tão grande assim que pudesse, digamos, logo sustentar uma vida que surgiu, rapidinho. E aí, em 1953, dois cientistas, o Miller e o Urey, eles resolveram colocar em prática a ideia lá do Oparin e do Haldane. Então, eles pensaram, por que a gente não faz um experimento para comprovar, né, para comprovar aquilo que eles falaram? Vamos ver se dá certo. Não custa nada tentar. Então, eles fizeram um experimento. Eles colocaram água lá num tubo de ensaio, colocaram lá num balão água e submeteram ela à fervura. Quando essa água aqui fervia, isso aqui simulava lá os mares antigos, tá, gente? Quando essa água aqui fervia, ela subia por essa tubulação, né, o vapor de água, e chegava em uma região aonde tinha alguns gases que eles acreditavam que tinha lá na atmosfera primitiva e tinha descargas elétricas acontecendo. Ou seja, o vapor de água subia lá dos mares, aí tinha as descargas elétricas das tempestades, dos raios, né, que estava sendo simulado aqui, e ocorria interação entre essas moléculas. Depois tinha um resfriador. Então, essa água que estava ali em forma de vapor e essas outras moléculas, elas acabavam então se condensando, né, virava água líquida novamente e passava por esse processo tudo de novo inúmeras vezes. E aqui embaixo, então, tinha um recipiente onde eles conseguiam fazer coletas desse material, dessa água que condensou, para ver, então, se tinha algum resultado ali. E o que eles conseguiram observar é que depois de várias vezes essa água aqui evaporando, né, sofrendo essas interações aqui com as descargas elétricas, com outros gases, eles conseguiram ver, então, que tinha surgido uma molécula de RNA. Claro que não era uma molécula enorme, não era uma molécula que nem
a que a gente tem hoje em dia no nosso organismo, mas era uma estrutura mais complexa. Então, eles conseguiram comprovar, sim, que através dessas descargas elétricas, dessas interações, conseguia ser formado, então, moléculas maiores, mais complexas. Por isso que a teoria da evolução química, ela é aceita atualmente, porque ela tem, né, uma comprovação. Claro que não é nada certo, 100% de certeza que surgiu assim, mas essa é a teoria mais aceita pela comunidade científica. Só que, duas coisas. O primeiro organismo que surgiu, então, ele era heterótrofo ou autótrofo? Ele era um indivíduo fotossintetizante ou não? Tem duas possibilidades, né? Tem a hipótese heterotrófica, que acredita que o primeiro ser vivo, então, que tenha surgido, ele era heterotrófico, eram organismos muito simples, que viviam ali nos mares, e aí eles utilizavam, então, aquelas moléculas orgânicas para fazer, então, a sua fermentação, porque naquela época não tinha oxigênio, não tinha como fazer uma fotossíntese. Então, os primeiros seres vivos, acredita-se nessa hipótese que eles eram fermentadores. Os fermentadores, então, eles pegam o material que está ali no meio e eles acabam produzindo gás carbônico. Esse gás carbônico, ele vai para a atmosfera. Como tinha muito nutriente, aconteceu ali uma explosão, né, de seres, então, fermentadores. Muitos seres fermentadores, muita produção de gás carbônico, possibilitou algumas mutações e surgiu, então, os novos organismos fotossintetizantes, que conseguiam captar o gás carbônico e liberar o oxigênio. E aí acontece uma outra grande coisa. O oxigênio sendo liberado, um monte, né, que antes quase não tinha, muitos seres vivos, eles receberam esse novo gás como uma coisa tóxica. Então, o oxigênio, ele acabou por matar, né, destruir muitas formas de vida por conta de ser, então, uma molécula tóxica para esses seres. Eles não estavam acostumados. E aí, aquela história, resistência, né? Quem consegue resistir a isso vai permanecer e vai passar a resistência para o próximo ser, né? Quando se reproduz, passa adiante a característica. E aí, então, esses seres fotossintetizantes, depois de dizimar muitos seres, quem permaneceu se adaptou ao oxigênio e começou a realizar a respiração. Então, captando oxigênio, né, para produzir, então, ali a sua energia. Então, aqui surgem os primeiros seres aeróbios. Bom, a hipótese heterotrófica, ela fala isso, mas tem a hipótese autotrófica que vai ao contrário disso. Ela diz que os primeiros seres vivos que surgiram, eles eram quimiosintetizantes, tá? Quimiosintetizantes e não heterotróficos. E outra diferença aqui, nessa hipótese autotrófica, ela acredita que os seres vivos não surgiram nos mares. Por isso que eu falei da diferença de mar e oceano. Os mares, na região ali mais superficial. Eles acreditam, então, que esses seres vivos, eles tenham surgido em numa região mais profunda do oceano. Por quê? Se na parte mais superior havia muita queda de meteoros, isso poderia ser prejudicial aos seres vivos. Então, eles acreditam que esses seres surgiram, então, no fundo de oceanos, em fontes termais. Então, para eles, os primeiros seres vivos eram quimiosintetizantes. E aí eles pegavam compostos inorgânicos, né, para conseguir obter a energia para se desenvolver. Posteriormente a isso, foi dado origem, então, surgiu os primeiros fermentadores. Daí veio os fermentadores que produziam gás carbônico. Quando o gás carbônico começou a ser produzido, né, começou a acumular muito gás carbônico, novas mutações fizeram com que surgissem, então, os seres fotossintetizantes, que conseguiam pegar o gás carbônico, né, e liberar
oxigênio para a atmosfera. Novamente, esse oxigênio tóxico acabou com muitas formas de vida e quem permaneceu, quem se adaptou a ele, então deu origem aos seres aeróbios, que são os seres vivos que captam o oxigênio e realizam a respiração celular. Tá? Então, hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica. Tá? Então, são essas duas hipóteses que são aceitas. Alguns cientistas defendem uma e alguns cientistas defendem a outra hipótese. E aí, então, esses seres vivos, só para a gente encerrar aqui, eles eram procariontes e unicelulares. Não tem como o primeiro ser vivo surgir já uma baleia, né? Um animal grande, uma planta, uma palmeira. Não, eram seres muito simples. Então, procariontes não tinham um núcleo definido, né? E unicelulares, então, uma célula pequena ali que depois, ao longo do tempo, foi se desenvolvendo. E aí, o primeiro registro fóssil, né? Primeiro registro não, o registro mais antigo que se tem de um ser vivo eram em estromatólitos, que tem um episódio muito antigo de um documentário que foi feito a respeito dos seres vivos e eles explicam bem, eles falam muito bem. Eu vou lembrar o nome e depois eu mando para a Prof. Isa, ela pode passar para vocês. É meio difícil de encontrar, mas sendo persistente vocês encontram na internet com legenda. Tá? É Mares da Vida. Jornada da Vida, e aí o episódio é Mares da Vida, se não me engano, mas eu vou passar para ela bem certinho. É muito legal, porque eles mostram esses estromatólitos. Foi aqui que surgiu, então, os primeiros seres fotossintetizantes, que deram origem ao oxigênio, né, e que acabou dando origem a todos os outros seres que vieram depois dele. Então, essa que era a minha apresentação, tá, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Esse aqui é o meu e-mail de contato, então. Tem o Instagram do BioMovement, então, lá da nossa página Biologia em Movimento no Instagram, e aqui o meu Instagram pessoal, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar por lá. Se alguém tiver alguma dúvida agora, quiser me pedir, tá? Fiquem à vontade, gente. Muito obrigada. Obrigada, prof. Maravilhosa a apresentação de vocês dois. Fico muito feliz que eu pude assistir essa aula agora, né? Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Professora André, professora Paula, duas apresentações incríveis que ficou gravada, vou colocar no YouTube. Quem estiver assistindo a gente no YouTube, dá um like aí pra gente. A Giovana, a Tayana, que ficaram com a gente até o final. A Isa também tá aí. O professor Júnior, que também assiste aqui com a gente, certo? Então, valeu, gente. Eu espero vocês para a semana que vem, no nosso último Bio na Quarentena oficial, certo? Boa noite para todo mundo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.